fuja de agências de profissionais de marketing que prometem resultados para vocês antes de começar os trabalhos de fato, tá? Boa tarde, meu povo. Boa tarde, mano, velho. Boa tarde, mano, velho. Tudo bem? Bom demais. Então tá bom Travei demais. aqui agora porque eu escutei o meu eco da minha voz ali do outro lado. Tá travadinho. E aí, tudo bem? Tudo bem. Tá começando mais um Café com Prosa, pessoal, ao vivo. Hoje, o nosso tema vai ser erros ao contratar uma agência de marketing. E, pessoal, o Café com Prosa é uma conversa que eu, Gustavo Cansado e o Rodrigo... Rodrigo Cansado. A gente tem toda semana para falar com empresários e empresárias que estão à frente de um negócio, principalmente pequenos negócios, e que precisam fazer com que o marketing e as vendas funcionem, né? Fluam melhor. Então a gente faz isso toda semana, traz temas aqui para a gente refletir, principalmente temas, um dos nossos focos é trazer aqui conceitos e pontos de vista que geralmente só grandes empresas têm acesso, né? Isso aí. Então, assim, a gente sabe que grandes empresas têm um acesso a grandes times, ótimos profissionais, né? E com isso conseguem aplicar alguns conceitos de marketing e vendas que são avançados, né? E para o pequeno negócio já é mais complicado, né? A gente fica aí, geralmente o dono, ele fica... basicamente atropelado pela rotina, né? Mergulhado ali no meio das tarefas operacionais e das rotinas, e às vezes não tem tempo para poder entender um pouco mais sobre os conceitos, sobre como que esses processos de marketing e vendas funcionam na prática, né? Exatamente. E principalmente no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo que se transforma o tempo todo, né? A cada semana é diferente, né? Os mercados, eles vão se transformando e os desafios, eles são constantes, né? E hoje em dia a gente precisa ter um pouco mais de consciência sobre a nossa empresa, sobre o mercado, sobre qual que é o papel da empresa no mercado, para que a gente consiga se adaptar melhor. Então, assim, ter domínio de alguns conceitos que antes a gente não precisava, hoje em dia já se faz mais necessário. Então, nossa ideia é compartilhar a nossa experiência com vocês também e aprender juntos, né? A gente tem uma agência de marketing, né, a BeAds, já tem 10 anos que a gente tem o nosso CNPJ aberto e já atendemos muitos projetos de muitas empresas de vários nichos diferentes. A gente está chegando aí no marco de já quase 1.000 empresas atendidas ao longo desses anos, aí empresas de toda a parte do Brasil, né, dos mais diversos nichos e áreas de atuações. Então, se você, né, que está aí acompanhando, tem interesse em saber mais sobre marketing e vendas, de quem está ali nas trincheiras, né, ali na prática, atuando todos os dias com vários negócios ao longo desses últimos anos. E se você está a fim de aprender, tem um negócio, está começando ou já está no processo de crescimento, você está no lugar certo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Isso aí. Então hoje, pessoal, então nós vamos falar sobre os erros, né, que a gente comete, que as empresas cometem ao contratar uma agência de marketing, para que você não cometa. Qual que é o ponto dessa questão das agências, né, de contratação? Né, como a gente estava falando, principalmente os pequenos negócios, o pequeno negócio ele não tem aquela estrutura para ter uma equipe de marketing interna, uma equipe completa, certo? Então, mesmo para as grandes empresas, né, contratar uma agência é válido, né, é importante. Mas vamos pensar no pequeno negócio, né? A gente não tem aí uma estrutura suficiente para contratar uma equipe. E mesmo quando você contrata uma pessoa interna para poder trabalhar com marketing, né, assim, às vezes a gente lida com alguns desafios, né? Então, a capacitação dessa pessoa, o envolvimento dela, né? Os processos, os desafios normais que a gente tem ao gerir uma equipe. Então, é natural que, para crescer, para se adaptar ao mundo digital, para colocar a sua empresa bem posicionada na internet principalmente, é natural que em algum momento você procure algum profissional, uma consultoria, uma agência para te ajudar nisso. Isso é natural. Porém, a gente tem muitas armadilhas que acontecem nessas relações, né? E armadilhas que acontecem por diversos motivos diferentes. Então, contratar uma agência não é algo simples e é muito comum que nessa jornada de
contrata uma agência, não dá certo, aí contrata outra, aí dá certo por um tempo, depois não dá, e aí vai para outra, aí você fica pensando, será que essa outra aqui que às vezes pode ter mais experiência com o meu mercado, será que ela não vai ser melhor? Aí você fica nessa indecisão, nessa insegurança e nessa mudança constante de fornecedor, e no final das contas, o que acontece é que as empresas gastam muito dinheiro até acertar. Uhum. E perdem muito tempo. Né? Então, hoje nós vamos compartilhar com vocês a nossa visão sobre isso, quais são as causas que a gente já identificou e formas de a gente contornar isso ou entender, né, olhar por outro ângulo. E ter essa consciência vai ajudar primeiro o cliente, né, também o próprio mercado ali, né, para a gente poder ter um mercado de agências de marketing ali que amadurece de uma forma mais consistente e tem mais como que eu posso dizer? A gente consegue evoluir de uma forma mais rápida, né? Sim. E é muito comum a gente receber, né, clientes que, poxa, às vezes já passaram por experiências anteriores ruins com outras agências, já passaram por 2, 3, 4 agências de marketing e não entendem o porquê que isso está acontecendo, né? Uhum, então, essa conversa hoje ela vai ser sobre isso também, pra gente poder trazer essa clareza, né? Com certeza. E também é bom, o negócio, gente, também é que é o seguinte... claro, né? Em todos os mercados, todos os nichos, os setores do nosso mercado, a gente tem bons profissionais e profissionais que não são tão bons assim, né? Então, mas isso não é a questão aqui, tá? Que a gente vai lidar. Por quê? Em geral, vamos pegar a agência, uma agência, né? Uma pessoa que abre uma agência, né? Tem lá a equipe e tudo. Essa pessoa, ela geralmente, a gente conhece muitas agências, né, Rodrigo? Uhum. Muitas agências, inclusive a gente faz parte do Conselho de Comunicação da Asseminas, que é a Associação Empresarial aqui de BH. E a maior parte dos profissionais que a gente se envolve, a gente percebe que eles têm um interesse genuíno em fazer com que as empresas que eles atendem tenham resultado. Isso é interessante para todo mundo, né? O papel das agências é facilitar essa comunicação entre as empresas, as ideias e o público-alvo, né? O cliente. Quanto melhor isso flui, quanto menos você precisa investir em marketing para ter um bom resultado, né, mais a sociedade ela se desenvolve. Os problemas são resolvidos pelas empresas, né? Os problemas das pessoas são resolvidos pelas empresas e as coisas andam. Né? Isso é o ponto. Então, o papel dos profissionais de marketing, das agências de marketing, ele é fundamental para que essa dinâmica de mercado ela aconteça hoje, né, na sociedade. E eu acredito que muitos dos profissionais hoje têm essa visão, têm essa percepção. Porém, o trabalho da agência ele não é feito sozinho. Né? Ele não é feito sozinho. Ele é um trabalho que ele é necessariamente feito junto com a empresa. Então, assim, por conta disso, os motivos pelos quais o trabalho, às vezes, o projeto não funciona muito bem, né? Ou a contratação daquela agência ela não flui muito bem, ela não é unilateral. Não é só a agência o foco. A gente tem que focar todos os agentes dessa dinâmica. A gente pode dizer que é um trabalho a 4 mãos, né? É um trabalho da agência que entra com a experiência e toda a expertise ali de processos de marketing e vendas, mas também o cliente ali, a empresa ter a consciência de que ela precisa de participar e tem o seu papel para que esse motor de crescimento funcione. Exatamente. E aí, então vamos tratar disso hoje, mas antes, só lembrando, se você está vendo a gente aí pelo YouTube e é a primeira vez, acompanha, vê se você gosta, se no final você curtir e se inscreve. Se você já está acompanhando a gente há mais tempo aqui, aproveita para já curtir, porque isso ajuda bastante, né? Você já sabe disso. Fechou? Então, bora lá. Você aceita um docinho aí? Cara, eu acho. Começar? Eu aceito. Antes da gente mergulhar nesse tema? Eu aceito. Porque vamos pra gente adoçar a palavra, né? Inclusive, Lucas, muito obrigado pelo café aí. Excelente, como sempre. Opa! Rodrigo, a prosa fica melhor quando a gente tá tomando um cafezinho, não fica? Com certeza. Por que será que isso acontece, hein? Será que é o efeito da cafeína deixa a gente assim mais dinâmico?
Não sei, né? Mas... É uma boa pergunta. A gente pode pegar só um episódio para poder falar sobre os efeitos do café. Pode ser. Vamos. Então tá, galera, vamos começar falando sobre... A gente estrutura aqui a nossa conversa sempre da mesma forma. Então agora a gente apresentou, né? Falou os motivos pelos quais a gente está falando sobre esse tema. E agora a gente vai entrar nas causas, né? Nas causas de por que isso acontece e nas definições, e depois a gente passa para a solução. Fechou? Bom, então, Rodrigo, me ajuda aqui a trazer essas causas, né? Eu acho que a gente, na verdade, separou aqui algumas reclamações que as empresas, elas trazem para a gente quando o nosso projeto, quando a gente está conversando com elas, né, antes do projeto começar. Então, é muito comum, né, empresas que já trabalharam ou estão trabalhando com uma outra agência e terem algumas reclamações. Elas se repetem, né? Se repetem. E quais são essas reclamações? A gente pode começar com o problema de comunicação, né? Uhum. Que é um problema, que é uma reclamação que aparece direto, que o cliente ele não tem clareza do que está sendo feito, ele talvez não tenha um conhecimento ali do processo, das análises, dos processos de marketing que estão sendo implantados pela agência de marketing. E essa falta de comunicação, essa falta de clareza traz insegurança, traz medo ali para aquele cliente, para aquela empresa que está contratando a agência. Então, normalmente, são processos de comunicação lentos, né? As dúvidas elas demoram a ser respondidas e isso vai gerando uma bola de neve de insatisfação e de incerteza que, né, não termina muito bem. Sim, com certeza. Bom, então para além desses problemas com atendimento, né, a gente também tem uma situação comum que são os gestores iniciantes, né, que vão aprender com o seu dinheiro. Também tem muita gente que reclama disso, né, que ao contratar entende que aquela empresa tinha experiência porque foi vendido dessa forma, ou às vezes não é nem que foi vendido, mas ela entendeu que tinha experiência, e na hora que o trabalho começou, as pessoas envolvidas no projeto não tinham tanta experiência assim. E aí, e elas de fato estavam aprendendo com aquele dinheiro que estava sendo investido, né? Então, assim, isso é um problema, porque é uma coisa difícil de resolver, porque assim, o profissional precisa começar de algum lugar, né? Então... Sim, mas aí é que a gente tem que inclusive trazer o conceito da clareza, né? De colocar as cartas na mesa na hora, inclusive, da negociação. Não tem problema nenhum você ter um profissional, você contratar um profissional que está iniciando, se você tem consciência que você está fazendo isso. Né? Então tá tudo bem. Você vai pagar menos por isso, você vai assumir alguns riscos, né? De talvez... ter uma lentidão, uma dificuldade ali nesse atendimento, mas tá tudo bem. O problema é quando você tem uma expectativa, né, de contratar uma empresa que vai te gerar um resultado X, que você acredita que vai mudar ali o seu jogo, né, com uma estrutura e uma experiência prévia, e na verdade essa experiência não existe. Né? Então aí você tem uma quebra de expectativa, uma frustração e uma quebra de confiança. Né? Sim, verdade. E assim, o trabalho, uma forma de ver o trabalho da agência é a gente entender que tem a parte da operacionalização das atividades, tipo postar, subir campanha, fazer uma análise, configurar um rastreamento. Então tem esses aspectos mais técnicos, né? Mais operacionais, e também tem a parte que é mais consultiva, em que a agência ela vai interpretar, entender como a jornada de compra daquela empresa funciona, né? Entendendo isso, ela vai identificar quais são as alavancas, quais são os gargalos, né? Os problemas, as oportunidades e o que deve ser feito, certo? E assim, quando a gente fala de experiência, eu acho que pesa muito para esse lado, sabe? Quando a pessoa, ela realmente tem mais experiência, ela consegue guiar mais esse processo consultivo de desenvolver uma estratégia comercial mais eficiente. Se a pessoa não tem tanta experiência, ela vai focar mais nessa parte mais técnica mesmo, mais objetiva, né? De subir as coisas, subir as campanhas e tudo mais. Quando a pessoa está aprendendo, ela está mais focada nisso. Ela não tem muito repertório ainda para poder trazer o entendimento daquela estratégia.
Eu acho legal até que você trouxe esse ponto de repertório de estratégia de negócios, né? Porque uma coisa é você fazer a parte operacional técnica ali, que é realmente de subir uma campanha, configurar uma campanha. E a outra coisa é você ter um olhar estratégico para o negócio daquele cliente, né? Ter uma visão de drone ali, né? Ampla e entender, cara, beleza, eu vou fazer o tráfego, ou eu vou fazer a produção de conteúdo, ou eu vou fazer um site aqui para esse cliente. Mas como que funciona o processo de aquisição desse cliente lá atrás? Como que essa empresa foi construída? Quais são os processos comerciais? O que eles estão vendendo? O que eles entregam para esse cliente? Qual que é o objetivo? Né? Então, qual é o posicionamento deles nesse mercado? Né? Exatamente. Em comparação com as outras soluções. Exatamente. Então, esse olhar amplo e... como que eu posso dizer? Esse olhar cirúrgico, né? Ele vem com o tempo, né? Também, claro, com o estudo e tudo mais, mas principalmente com a experiência de estar à frente das operações, de estar tocando negócios ali ao longo dos anos. Eu acho que hoje um diferencial que a gente tem é esse, né? Da gente já ter passado já ter atendido muitas empresas, né? Quase 1.000 empresas aí, e isso traz um repertório de já ter lidado com situações e com processos e com mercados diferentes, e isso, a consequência disso é um repertório cada vez maior e, consequentemente, a gente consegue ser mais assertivo no atendimento ali dos nossos clientes. Sim, com certeza. E aí eu acho que entra também nesse ponto de, né, a gente estava falando sobre isso, né? Quando a pessoa tem experiência, ela guia mais. Eu acho que é esse o ponto. Né? Se você sabe que aquela pessoa que você contratou não tem tanta experiência, você vai assumir mais a guia, né? O guia do... E a questão é, você está preparado para poder assumir o controle desse processo? Sim, quanto menos clareza, quanto menos experiência você tiver na área de marketing, maior a necessidade de você trazer alguém que tem experiência. Quanto mais experiência você tiver, claro, né? Sempre alguém com mais experiente vai agregar mais. Mas você tem a possibilidade de trazer pessoas em que você vai orientar. Eu sou muito a favor, eu sempre falo isso nos nossos processos comerciais, quando a gente conversa com as empresas, clientes, que independente, né, do nicho que você atua, tamanho da empresa, eu acho que uma coisa que o empresário ele tem que ter como algo importante, assim, é que ele, ao longo dos anos, ele precisa de se desenvolver também no conhecimento de marketing e vendas, né? Entender os conceitos, entender como que esse ecossistema funciona, não para que ele suba campanhas ali ou vá colocar a mão na massa, né? Mas para que ele consiga conduzir uma equipe de marketing interna ou uma agência, né? E não tem ninguém melhor para poder dar um direcionamento estratégico para a empresa do que quem fundou a empresa. Né? Quem criou a empresa, quem está à frente, quem toma a decisão, é a pessoa que mais conhece o cliente, que mais entende da necessidade daquele público-alvo que ele atende. Né? Então, é muito poderoso quando você consegue trazer esse dono, o diretor, fundador da empresa para perto da equipe de marketing e esse trabalho ele possa ser feito ali a quatro mãos. Sim. Isso é muito poderoso, é um diferencial muito grande. Eu não posso afirmar uma porcentagem certa, mas assim, existe uma grande, assim, uma porcentagem considerável de empresas que não tem esse diferencial, né? E é uma coisa doida, né? Porque se você for pensar, tipo, uma coisa é você... Porque assim, vamos dividir as atividades aí dentro de um negócio entre operação, né? Tática e estratégica. Né? A gente tem essas 3 vertentes, né? Todas elas são importantíssimas, certo? A questão é que, geralmente, o empresário, quando vai desenvolver um negócio, ele parte do operacional. É o mais comum. Sim. Né? Parte do operacional. Por quê? Ele domina a operação, ou seja, a técnica. Depois, ele partindo para a parte tática, né? Ele começa a organizar os processos ali para que a operação ela consiga se sustentar, certo? Então, resolver ali os desafios do dia a dia,
né, e gerenciar a equipe, certo? E aí, só que o que acontece é que o papel de quem lidera o negócio como um todo é a visão. É a visão. Né? A visão, ela é aquilo que é a responsabilidade de quem lidera. As outras pessoas na empresa, elas podem ter visão também, mas não é a responsabilidade delas ter a visão. A responsabilidade delas é executar as outras atividades, sejam táticas, operacionais, né? Enfim, o que for. Mas elas têm uma função ali dentro daquela estrutura, daquela organização. A gente pode dizer que esse comando ali, né, trazendo ali para a prática, é o comandante ali do navio que está apontando a direção, né, que está garantindo que tudo, que todo mundo está alinhado com o mesmo objetivo, que é chegar ali naquele destino, naquela ilha. Ele é a pessoa que aponta a direção, que está enxergando, né? A visão, eu gosto de falar, a visão do drone, a visão mais ampla, certo? Então, beleza. Quando a gente pensa nisso, a gente entende que você está enxergando um tabuleiro por cima, a empresa, né? E todo o mercado, todos os outros participantes dali, né? Os outros elementos, sejam os clientes, os fornecedores, os concorrentes, né? A gente tem uma gama ali de agentes dentro daquele tabuleiro que a gente está enxergando, certo? Quando a gente pega o conceito que a gente até já trabalhou aqui, né? Já conversou aqui um pouco sobre centralidade no cliente. Uhum. Inclusive tem um episódio só sobre isso, né? Isso, um episódio que a gente fez sobre isso. A gente traz essa ideia, que agora eu posso estar enganado, mas eu acho que foi o Peter Drucker que trouxe a ideia de que o único propósito de uma empresa é fazer um cliente. Esse é o propósito tipo, mais essencial da empresa, mais fundamental, né? Então, trazendo esse conceito aqui para a mesa, a gente entende que o cliente ele precisa estar no foco, ele precisa estar no centro, certo? E o trabalho do marketing é um trabalho de entender o cliente e comunicar com ele. Isso é o trabalho do marketing. E o trabalho de vendas também. Vendas é o fechamento, né? Mas para fechar, você precisa ter um profundo entendimento do mundo do cliente. Entende? Uhum. Correto? Correto. Precisa ter um profundo entendimento daquele mundo. Quando a gente está focado no cliente, quando a gente entende os conceitos do marketing, observa, a gente compreende, né, como que esse mundo funciona, a relação externa, né, da empresa com o cliente, a gente consegue sim jogar esse jogo estratégico. Não existe estratégia sem o olhar para o cliente. Sim. Né? E o olhar do cliente, não existe olhar para o cliente sem passar pelo marketing e vendas. Exato. Então, o dono da empresa, a dona da empresa, né, os líderes do negócio, assim, aí já é uma visão minha e eu acredito que do Rodrigo também, né? Precisa ter um certo domínio de marketing e vendas. Não no nível de subir campanha, de fazer post e tal, mas em o que precisa ser comunicado. Qual é a mensagem, né? Qual é a mensagem que a gente precisa passar para o cliente para ele entender o que a gente faz? Uhum. Para ele entender qual que é a urgência daquilo que a gente está entregando para ele. Para ele entender qual é a diferença de ele contratar a minha empresa ou esse concorrente X ou Y. Certo? Certo. Entender o que está acontecendo ali. Trazer clareza. Então, eu acho que esse é o grande ponto principal para a gente conseguir contratar melhor uma agência. Se você não tem essa clareza, você vai depender de uma agência com profissionais muito experientes, né, e que vão extrair isso de você e guiar esse processo. Uhum. Se você, quanto maior... Isso ainda corre o risco de errar, né, nesse caminho. Porque se você não tem uma consciência clara, uma clareza sobre o que está acontecendo no seu mercado, você pode, inclusive, iludir a agência. Você pode apontar para a agência um caminho que não é o caminho que realmente correto. E aí a agência, confiando na sua visão de mercado, ela vai para aquele caminho e acaba, às vezes, atrasando o projeto em meses. Eu acho que um bom exemplo é assim. Eu pensei aqui agora, na verdade. Não sei se é bom, mas a equipe de marketing, na verdade, ela é uma construtora de pontes ali, né? Ela vai criar a ponte ali, uma conexão entre a empresa e o cliente, certo? A equipe de marketing, ela está construindo essa ponte e cabe
a empresa, as lideranças, fornecer bons insumos, bons materiais para que essa ponte ela seja construída da melhor forma possível, certo? E viabilize essa conexão entre cliente e empresa, certo? Com certeza. Bom, então assim, tendo em vista, né, tendo posto aqui que essa clareza ela é necessária, então eu vou te convidar, você que está assistindo a gente, a parar um pouco aí, né, depois, para poder pensar sobre quem é o seu cliente, quem são as pessoas que você consegue ajudar, quem são as pessoas que você não consegue ajudar, quem são aqueles clientes que chegam e não fecham, por que eles não fecham? Os clientes que chegam e fecham, por que eles fecham? Com quem você concorre? Com quais outras soluções você concorre? Qual é o caminho que esse cliente passa até chegar na compra, até ele comprar, te contratar de fato, né? Qual é o caminho que ele passa? Como que ele começa a... Quando que ele se torna um cliente ideal? O que acontece na vida dele para que ele faça sentido ele te contratar ou comprar de você? Depois disso, como que ele passa pela evolução de consciência para poder partir do ponto em que ele tem o problema, mas não sabe, não tem essa percepção ainda, né? Não sabe, não está buscando uma solução. E o que acontece na vida desse cliente para que ele vai procurar no Google, ele vai conversar com os amigos, ele vai pedir uma indicação, né? Se for, por exemplo, na área da saúde, ele sente uma dor, vai no médico, chega no médico, descobre algo, aí precisa fazer um procedimento. Então, como que funciona esse caminho? Né? Então, refletir sobre isso é sempre bom, porque a nossa percepção muda sobre cada detalhe dessa jornada. Então, primeira coisa, te convido a fazer essa reflexão. Isso aí. Beleza, e avançando, tem mais coisa, viu, gente? Além disso, né? Que a gente tá falando aqui, isso a gente tá falando da relação com o marketing, né? Com a relação que acaba refletindo a relação com as agências. Mas nós estamos falando aqui da contratação. Isso. Né? De forma mais objetiva e mais prática. Eu vou contratar. Quais erros que a gente não pode cometer? Que a gente não deve cometer? Voltando aqui um pouco nas reclamações, Rodrigo. Eu acho que, por exemplo, um outro ponto que a gente colocou aqui são contratos longos, né? Isso é um tema muito polêmico, porque tem gente que tem pessoas aí no mercado, né, que fala que, cara, você tem que tentar fechar o contrato com o maior tempo possível para que aquele cliente fique com você e tudo mais, mas muitas vezes a gente não olha pro lado do cliente também, né, de entender que o cliente também tá arriscando ali, ele tá acreditando que a sua agência, enfim, né, ela vai ajudar no processo de crescimento ali da empresa. Então, é importante a gente achar um meio termo para isso, né? Porque, vamos supor, você é empresário, você nunca trabalhou com uma agência de marketing, e aí você recebe uma proposta para poder fechar um contrato de 1 ano com essa agência, certo? Então, sendo que você não entende como que funcionam esses fluxos, você, né, tem várias inseguranças e receios com relação a esse investimento que você vai fazer ali. Então, faz sentido você se comprometer, né, logo de cara a um período de um ano ali, provavelmente com uma multa de rescisão embutida ali nesse processo, né? Então, é importante levar isso em consideração. E pode ser que você já tenha experiências com agências de marketing, já conheça aquela empresa, já trabalhou com ela anteriormente e faça sentido do ponto de vista comercial que você feche um contrato mais longo. Show! Acho que faz sentido pra caramba. Mas é um ponto de atenção porque existem empresas, existem agências que sempre vão forçar esses contratos longos e não estão preocupadas com o bem-estar ou com o risco que o cliente vai correr ao assinar esse contrato, certo? Assim, sendo bem claro, isso que a gente vê acontecendo também, né? Então, porque assim, não é a regra da match, né? Sinceramente, não é a regra da match entre a empresa e a agência,
né? É uma coisa que acontece, mas assim, é muito comum não dar match também, não funcionar aquela relação, né? E não é porque a agência é ruim ou algo assim, mas é uma questão cultural mesmo. Né? É uma questão de alinhamento de valores, de expectativas, de metodologia. Sim. Né? E pode ser que não funcione. Às vezes tem uma agência que você pode contratar uma agência que ela já tem experiência com o seu mercado, então ela vai ter um tempo de aprendizado menor, ela já aprendeu muitas coisas sobre aquele mercado, então ela já vai direto ao ponto. E uma outra agência que às vezes é mais estruturada do que essa outra, ela não vai ter essa experiência aí, então ela demora um pouco mais, né? Tem a situação cultural, né, de a forma de comunicação, que pode encaixar melhor com uma ou com outra, né? A gente sabe como é isso, né? É que nem contratar um funcionário. A gente contrata uma agência, ela vai estar totalmente ali envolvida com a sua equipe, com o seu negócio, né? Não é um fornecedor que fica fora da empresa, ele entra na empresa, entra no seu negócio, entra nas discussões da empresa sobre faturamento, venda, tudo. Então, é como se você estivesse contratando um funcionário novo, né? É o mesmo processo, ele precisa ter a cultura da sua empresa. E aí tem o contrapartido também, que é o seguinte: da mesma forma que a agência ela tem que ter uma certa flexibilidade, entender o momento que a empresa está, né, com relação a tempo de contrato, é importante também que o cliente, que a empresa entenda que uma implantação de uma metodologia, né, de uma estrutura de marketing, ela não é construída do dia para a noite. Uhum. Então, provavelmente é bem possível que, por exemplo, o primeiro mês seja o pior mês de resultados. Uhum. Isso vai acontecer, né? Porque é um processo que vai sendo construído, que vai sendo lapidado, é muita análise de métricas, são muitos testes. Então, também é necessário que exista o bom senso da parte do cliente, do empresário, de entender que existe um tempo de amadurecimento ali, né? Uhum. Acontece também de você, e às vezes é até um erro da parte comercial da agência, né? De você iniciar com o cliente de estar com uma expectativa de já ter um crescimento muito grande em vendas em pouco tempo, 15 dias, 10 dias. E às vezes a agência está no processo ainda de configurações dos acessos para começar a trabalhar ali, né? Enfim. Então é uma balança, né? Um equilíbrio entre expectativa e bom senso das duas partes. Sim, totalmente. E assim, quem domina, mesmo a gente falando aqui que é importante que o empresário domine os conceitos de marketing e vendas, é responsabilidade da agência trazer isso, né? Sim. A responsabilidade de conscientizar, né? De conscientizar é da agência. Então, assim, no comercial, na hora de fechar, deixar claro o que vai acontecer. Então, um ponto aí, ó, para ficar atento, né? 2 pontos para ficar atentos na hora de estar fazendo essa negociação, né? Quando você vai fechar, você está conversando geralmente com o comercial lá da empresa, né? Da agência, ou a própria pessoa que está à frente da agência está lá conversando, negociando com ela, né? Está vendo orçamento e tudo mais. Então, nesse momento, é importante que tudo fique claro. Se a agência não deixou claro, que você precisa perguntar, tipo, o que vai acontecer a partir de agora? Né? Qual vai ser o nosso próximo ponto de contato? Quando que vai ser a próxima reunião? O que vai acontecer? Entender os próximos passos vai fazer com que você tenha uma mais segurança, né, para poder entender se aquela agência faz parte, é para você ou não, né? Tem que tirar da cabeça essa noção de que o marketing é algo que você liga ou desliga. Você liga, então agora vai funcionar. Não tá funcionando, então vamos desligar. Vamos mudar de agência, liga de novo. Não funcionou, desliga. Não é assim, né? Não é assim que funciona, é uma construção. Então, se a agência ela te passa esses próximos passos e isso fica claro para você, você vai conseguir julgar se aquilo ali tá dentro da sua expectativa. Ou Sim. se aquela agência não consegue te trazer essa clareza, não fica claro o que vai acontecer e você vê que ela tá improvisando, só que ela se vende como uma agência experiente, também já é um ponto de alerta aí, né? É um ponto de alerta para você ficar, né, mais um pouco mais ressabiado, vamos dizer assim. Se você está contratando uma agência, ela está querendo fechar com você um contrato de 1 ano e ela não consegue te explicar o que vai acontecer nos próximos 15, 20 dias, né, com clareza, depois ela vai ter clareza para te explicar as coisas mais complexas que vão acontecer depois?
Porque depois depois é que o bicho pega, né? Quando você começa a ter os resultados, fazer as análises de dados, aí o nível de complexidade aumenta exponencialmente, consideravelmente. Sim, Outro ponto que eu queria trazer aqui, e esse, gente, você tem que prestar muita atenção. Fuja de agências de profissionais de marketing que prometem resultados para vocês antes de começar os trabalhos de fato, tá? Pensa comigo, né? A pessoa não conhece o seu negócio, nunca trabalhou na sua empresa, não conhece as suas rotinas, os seus processos comerciais, pode conhecer até do mercado, mas a gente sabe muito bem que, independente do mercado, cada empresa tem o seu DNA, tem sua particularidade, né? Então, fuja de agências e profissionais de marketing que prometem resultados sem conhecer, sem iniciar, pelo menos por um período ali, entender mais sobre o comportamento e como a sua empresa funciona, tá? Isso aí é algo que acontece, né? A gente recebe ali clientes que vêm frustrados de outras parcerias com agências de marketing que prometeram mundos e fundos, resultados absurdos, e isso é a internet, né? A gente vem de uma cultura na internet imediatista, que as pessoas falam bastante, né? A exceção vira regra, né? Então, cases, resultados exorbitantes que são exceções se tornam regras. É que nem... eu tô te cortando, né? Não, então, só para concluir essa ideia, né? Essa clareza de que, cara, a gente vai construir algo juntos e eu vou trazer a minha experiência, mas eu vou encaixar a minha experiência na sua estratégia, na sua empresa, e a gente vai entender esses resultados juntos. Isso é fundamental e faz parte aí do processo de consciência, né? Eu me perdi aqui. Gustavo foi colocar café aqui na minha frente. Me perdi. Foi mal, mas é porque eu ainda saio aqui no meio dessa câmera. Ô, Lucas, a câmera tá... A hora que você muda pra cá, ela pega o Gustavo mexendo aqui? Qual? Essa aqui. Essa aqui? Essa aqui, ali, ó. Essa aqui. Essa? Tá vendo? Porque a hora tem... Ah, tá. Se eu fizer assim... Que talvez, acho que não é melhor trazer ela um pouco mais pra cá? Pode ser. Vê aí. Não, mas aqui tá de boa. Aqui tá de boa, porque é só não passar a mão aqui. Tá, beleza. Ó. Beleza. Então tá bom. Beleza, vamos lá, bora. Gente, quem tá ao vivo aí, acompanhando a gente, pode deixar... vai comentando no chat, beleza? Perguntas, coisas pra gente poder discutir no final, pra gente já se preparar aqui, beleza? Bom... inclusive, quem quiser participar ao vivo com a gente, né? A gente vai deixar o link na descrição para você participar do grupo de WhatsApp e receber toda a programação, beleza? Mas voltando aqui ao nosso assunto. Aí você pegou num ponto que é importante, né? Sobre essa questão de prometer as coisas, né? Eu acho que também, por um lado, é responsabilidade da agência não ficar prometendo milagre, claro, mas também existe a situação em que o dono do negócio, ao negociar com a agência, exige isso. Sendo que isso aí não existe, né? Gente, se você tem clareza sobre o que é o marketing em vendas, você não vai exigir isso da agência, né? Para começar. Mas, né, tem gente que não tem... por isso é importante você ter um certo nível de clareza sobre isso, né? Pra você não ficar falando, exigindo coisas que vão atrapalhar aquele processo de negociação. Mas tem gente que exige. E é natural, principalmente as agências que são mais inexperientes, quando se depara com um cliente que é muito dominante, que exige essas coisas, ela tenta se adaptar. Tenta se adaptar e trazer algum tipo de referência, e aí o cliente, e às vezes ele traz uma referência, o cliente entende que aquilo é a regra, e aí o negócio, a comunicação não anda direito, né? Então assim, isso volta àquele ponto que é bom a gente ter essa clareza para que a gente também não cobre da agência coisa que não é o papel dela, certo? Então isso é importante. E aí, entrando também nessa parte da negociação, uma outra coisa que eu acho que é complicada
é porque, assim, é muito difícil, numa primeira conversa, 1, 2 conversas, você ter uma noção clara de como vai ser o trabalho, né? Uhum. Isso é, inclusive, uma dificuldade, né, dessa questão dos contratos longos. Você nem conhece aquela empresa e você fecha um contrato longo com ela, e aí logo nos primeiros 2 meses você já percebe que não funciona bem, e aí você está amarrado no contrato. Isso acontece. Então, assim, como que a gente pode, em uma conversa ou 2 de 30 minutos, a gente ter uma noção clara de como vai ser esse trabalho, ou às vezes enxergar pontos em que vão te mostrar que não é para você fechar com aquela empresa. Exatamente. Sabe um bom exemplo? Ah, não, foi mal, te cortei. Pode concluir. Não, eu ia falar, tipo assim, começar a falar o que é Não, que a vai gente lá. deveria olhar, observar. Não, vai lá. Tá, beleza. Não, então, aí eu tenho esse desafio, né? O que a gente vai observar para poder ter esse entendimento? E é difícil, viu, gente? É difícil mesmo, porque não tem uma pergunta-chave que você vai fazer que essa pessoa responder alguma coisa errada e tal. Geralmente você não tem conhecimento técnico para poder avaliar o conhecimento técnico da agência, né? Tipo assim, de fazer uma pergunta técnica sobre rastreamento, por exemplo, né? Sobre Google Tag Manager, sei lá. Não faz sentido você tentar entrar numa disputa de conhecimento técnico, certo? Então, como que a gente faz? Eu acho, aí é a minha visão pessoal, que o grande ponto de inflexão é a compreensão a capacidade de compreensão que a agência vai ter sobre o seu negócio. Esse é o ponto. Né? Os aspectos técnicos são fáceis de resolver, mas essa compreensão, esse nível mais consultivo, ele é muito difícil. Então, eu acho que a gente tem uma noção clara do nível de entendimento, de experiência que aquela agência tem sobre o seu mercado, é muito importante, sobre essa abordagem é muito importante. E eu acho que uma forma de fazer isso, e aí agora abre para discussão, porque, né, acho que tem muitas formas de a gente fazer isso. Né? Desde o próprio feeling, você conversa com a pessoa, você já sabe, acho que não tá dando muito, não faz muito muita sentido, liga, né? Não tá dando muita liga. Mas eu acho que um caminho é a gente tentar entender qual é a percepção inicial que aquela pessoa tem sobre o seu negócio, o seu mercado. Por exemplo, só que para isso você precisa ter clareza, né? Tipo assim, você tem clareza se o seu site ele é bom ou é ruim? Se é um site que tá mais ou menos ok ou não? Né? Não tô falando de nível muito técnico aprofundado não, mas tem uma noção clara se ali no seu site ele tá comunicando bem pro seu cliente? Então, você pode perguntar isso pra agência. O que você acha do meu site? Uhum. E ver o que ele vai falar, entendeu? O que você acha a partir dessa conversa que nós tivemos? Eu te expliquei quem é meu cliente, expliquei o meu serviço, meu produto, um pouco sobre a minha empresa. O que você acha que tá faltando aqui? Uhum. Entende? Então, começar a fazer algumas perguntas que entram num nível de análise um pouco mais profundo do que só falar assim, vamos fazer um Google, os seus concorrentes estão fazendo, então faz sentido você fazer também. Aquela coisa mais superficial, né? Ir para a profundidade, né? Mergulhar junto com aquela pessoa para entender qual é a visão que ela está tendo do seu negócio. Se você perceber que ela teve um entendimento diferente do que você tem, aí eu acho o caminho é tentar entender se ela está vendo coisas que você não está. E aí você vai ver o domínio que ela tem na explicação, né? Na defesa daquele argumento. Ou se, na verdade, ela não entendeu nada que você falou. Uhum. Que é muito provável também que aconteça. Se ela não entendeu nada que você falou, aí eu acho que aí entra numa decisão, assim, se você vai trazer aquela pessoa entendendo que ela não consegue te ajudar com a parte estratégica, mas que ela vai te ajudar com a parte mais operacional mesmo. Você vai definir o que vai ser feito, e não ela. Mas não é o ideal, né, Rodrigo? Você contrata uma agência para ter um apoio consultivo também. Então, se ela não tem aquele entendimento, não é o momento de você contratar aquela pessoa, aquela empresa, aquela agência, né? Parte para a próxima. Né? Vamos buscar profissionais que eles vão agregar na sua compreensão do mercado, do seu negócio, da jornada, né? que o seu cliente passa, te ajudar na compreensão estratégica do negócio, do ponto de vista do marketing e vendas.
certo? Agora, né, então assim, eu acho que o caminho é fazer essas perguntas. O que você tá achando? O que você achou do meu site aqui? O que você modificaria? Né? Qual que seria o caminho? Você acha que a gente deveria fazer Meta, fazer Google, fazer TikTok? O que você acha do TikTok? Né? Produzir conteúdo, né? Produzir o conteúdo. Meu perfil, né? Você acha que a gente deveria focar em seguidores ou não? E aí você vê o que ele vai falar, o que ele vai perguntar para você ou responder quando você traz esses assuntos para a mesa. É isso aí. Né? Boa. Eu acho que isso é o grande ponto, na verdade, sabe? Tipo assim, se você tem um bom domínio daquilo, você vai saber se a pessoa tá falando abobrinha ou não. Sim, né? exato. Bom, é isso. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente conseguiu passar bem sobre esses temas, né? Tem algum outro ponto que você quer trazer? Eu acho que esses temas que a gente trouxe aqui são os temas principais, né? Que a gente percebe que a gente recebe, né? Quando a gente vai conversar com as empresas ali nos nossos processos comerciais, né? De experiências anteriores e tal. Então é isso, gente. Então, bom, para finalizar aqui, trazer nossa provocação final, eu acredito que a gente que é importante entender qual é o papel da agência nesse processo, né, de crescimento da sua empresa, né, é trazer o nível técnico, a profundidade aí no entendimento do marketing e vendas, né, operacionalizar aquilo que você não consegue fazer, e é fundamental você contar com esses profissionais, com as agências, para te apoiar no crescimento do negócio, principalmente se você é uma pequena empresa, não consegue internalizar um time de marketing, tá? É esse o caminho do crescimento, geralmente. Isso. Né? E uma outra conclusão também, né, que a gente falou bastante aqui, é de você não terceirizar a responsabilidade, o comando, né, da comunicação da sua empresa, né? Como a gente falou aqui antes, cara, ninguém conhece melhor a sua empresa do que você, né? A equipe de marketing, a agência de marketing, ela vai chegar para ser um catalisador, para poder fazer com que você avance e cresça mais rápido, porque você traz um time, traz pessoas que já têm experiências, que já têm uma experiência grande do ponto de vista do marketing ali, né? Mas a visão, a essência da empresa, né? O valor que você traz ali no seu serviço, no seu produto, as pessoas que estão em volta, elas vão perceber porque você vai transmitir. Isso aí. Né? O papel então, não saia do... É leme que fala? Acho que não é leme, não. Do manche ali do seu navio. O manche acho que é de avião. Ah, não, foi mal. Vocês entenderam, vocês entenderam. Do volante ali do seu navio. O volante do navio. Timão. É timão, porque quem dirige o navio piloto navio é o timoneiro. Timão. Obrigado aí, Lucas. Valeu. Muito bom. Então é isso. Gente, próximo tema, próxima sexta-feira, dia 1º de agosto, nós vamos falar sobre funil de vendas versus flywheel. Esse é um conceito que nem todo mundo fala, né? Nem todo mundo entende, né? O que é o flywheel. Mas enfim, é uma estrutura que é basicamente similar ao funil de vendas, né? Só que ela é uma estrutura que ela já é mais contemporânea. Ela já é mais... Ela é um pouco mais complexa, expande um pouco o conceito do funil, né? E é algo que vai trazer uma visão muito mais ampla e estratégica do marketing e vendas para você, né? É um conceito que geralmente é mais falado entre a galera que faz marketing, né, do que entre os empresários, principalmente de pequenos negócios. Então a gente vai trazer para você isso, vamos discutir, clarear isso, dar exemplos, e vai ser muito interessante, né? Esse é um conceito que realmente é algo que precisa ser mais democratizado, vamos dizer assim, ser mais acessível para os empresários. Então a gente vai trazer ele no próximo episódio. Funil de vendas versus flywheel. Sexta-feira, dia 1º de agosto, meio-dia. Te espero lá. É isso aí. É isso. Então fechou? Fechou. Muito obrigado, meu velho. Galera, valeu. Quem estiver vendo a gente aí, vê aí na descrição os nossos Instagrams,
o site da Bieds, a nossa empresa, caso você queira conhecer. Se você tiver um negócio aí, tiver à frente de um negócio que você precisa trocar uma ideia, entender melhor como que está funcionando o marketing e vendas, né? Se você quiser bater um papo com a gente, bater um papo com o Rodrigo, entra lá no nosso site, manda uma mensagem pra gente, que a gente vai marcar essa conversa e Isso aí. tende a ser muito produtiva, né? É isso aí. Muito obrigado. Valeu, mano, velho. Obrigado. Até a próxima. Até o próximo.